Olá pessoal, estamos de volta aqui para mais um vídeo. Depois de um tempinho aí sem postar algum vídeo, estamos retornando aqui. É que o tempo está meio curto, né? Estou agarrado aqui com o Laravel 11 e desenvolvendo alguns projetos aí. E o tempo está meio curto, mas hoje parei um pouquinho para finalizar até o HC componente aí. Em breve vou estar liberando para a galera. E aproveitar, mostrar aí tentar compartilhar aí a solução de várias dúvidas que a galera tem quanto ao uso do REST Request com ROS com REST Request, enfim, vamos dar uma palhinha aí, uma força aí para essa galera, né? Então vamos lá. Eu já montei um esqueleto base aqui, onde vou montar um servidor e um cliente. Certo? Então o meu servidor aqui eu só montei aquela casca, né? Não tem nada de código. O único código que tem aqui é para mostrar o status, né? Ó, não tem nada ainda de ROS, não fiz nada. Inclusive se eu executar aqui, o que ele faz é apenas um visual, né? Ó, então aqui ó, ativo, desativo e nada demais. Inclusive eu usei FMX aqui para montar, fazer uma coisa diferente, né? Eu vou começar a mexer para aprender aqui o FMX e mostrar um pouco diferente as coisas, beleza? Então vamos começar aqui primeira construção do servidor, né? Quando eu digo criar um servidor para usar o REST Request, não é que você vai fazer, que eu sei que muitas das vezes quem está usando REST Request está consumindo APIs de terceiro, feito em outras linguagens que você nem sabe qual é. Só que da maioria das outras linguagens, das outras API, apresenta erros que você não consegue identificar. Aí você vai lá no Postman, testa, o Postman funciona, mas o REST Request não funciona. Galera, primeira coisa importante que você tem que entender do REST Request não é nada de outro mundo. Ele é apenas um facilitador para implementar dinamicamente determinados motores, que no caso o REST Request ele pode trabalhar com o REST Client, que é o motor default quando você não escolhe nenhum motor. NetHTTP é um outro motor que você pode escolher. Indy é outro motor. Synapse, se você tiver o Synapse instalado, ou no Lazarus FP HTTP. Então tem 5 motores que você pode escolher. Se você está no Delphi, não selecionou nenhum motor específico, ele vai usar o REST Client. Se estiver no Lazarus, não selecionou um motor específico, ele usa FP HTTP, certo? REST Request ele tem várias propriedades onde você informa os dados como endpoint, endereço, content type, conteúdo. Então o REST Request coleta essas informações, aí ele vai lá, o motor que você está usando, a REST Client, implicitamente, internamente ou em runtime, como vocês queiram chamar, ele vai lá, faz a criação dos componentes do REST Client. Pega todas essas informações que você informou e coloca nos seus devidos lugares utilizando o REST Client. Se escolher o motor FP-HTTP, ele vai montar nas propriedades do componente do NetHTTP. Se você escolher o motor Indy, ele vai pegar aqueles que você digitou e coloca nas propriedades do Indy, e assim sucessivamente. Entendam isso. Erros que dão, muitas vezes, o erro do REST Request. Não é o REST Request que dá o erro, e sim o componente, o motor utilizado por ele. A culpa não é do REST Request. O REST Request só faz coletar dados e implementar dinamicamente no componente que for usar. Você tem que entender isso. Cada componente, REST Client trabalha de uma forma, NetHTTP trabalha de outra forma, Indy trabalha de outra forma, Synapse trabalha de outra forma, FP
HTTP trabalha de outra forma. Aí vem a peculiaridade. Dependendo da versão do seu Delphi, você vai ter itens bugados e outros não, certo? Então você tem que atentar a tudo isso, você tem que ver tudo isso. O mais importante é que você entenda a mecânica, como isso funciona. Se você entender a mecânica, o que você rodar no Postman, você roda sem nenhuma dor de cabeça usando o REST Client, usando o nativo, seja lá o que for. Porque você vai identificar qual é o problema, vai identificar se o bug é da IDE do Delphi, se não é, e vai corrigir, vai funcionar. Eu vou mostrar aqui como você identificar algumas situações, certo? Para você, às vezes, está fazendo um request para uma API e está dando erro que você não sabe, mas pode ser que uma versão do Delphi que você esteja usando, esteja com a parte de componente REST bugado, como é no Rio. O Rio é bugado a parte de REST, entendeu? Principalmente ali é compressor, é bugado. Então, dependendo do que você está usando, vai ficar mais fácil de você identificar quando você constrói um servidor para você recuperar os dados que você está fazendo o request. Aí você vai fazer um request do Postman para esse seu ambiente de teste, que no caso eu vou usar aqui um ROS, você vai recuperar o que ele mandou. Aí você cria o seu cliente Delphi, vai fazer um request para o mesmo servidor e vai recuperar os mesmos dados que ele está enviando. Você compara o que tem diferente. Aí você vai identificar. Eu vou lhe dar um exemplo claro, que eu fiz o REST request, estava usando de um usuário aí, ele usando o Berlim. Então, quando ele fazia um post lá para a API, dava um erro 500. E quando ia com o mesmo dado no Postman, estava funcionando normal. Qual foi a maneira? Digo, vamos identificar, construir um servidor somente para validar. Quando ele fez o post pelo REST cliente, eu recuperei do lado do servidor de teste, vi que o content type estava indo application/JSON 2 vezes. Isso estava ocasionando o erro, certo? Fui lá corrigir, resolver o problema, entendeu? Então, quando a gente entende a mecânica e tenta fazer, é mais fácil de você resolver. Eu fui dizer isso para um usuário aí, o cara se ofendeu. A minha API é de fulano de... Cara, eu não estou dizendo para você trocar de API. Eu estou pedindo para você analisar os dados que estão sendo trafegados. Não é porque Postman funcionou, Postman é JavaScript, que o Delphi vai rodar JavaScript. Não, o Delphi roda Pascal. Ambos usam protocolo HTTP, mas ambos usam formas diferentes de preparar o bolo. É isso que tem que ser entendido. Tá, porque não insônia, não funciona. Cara, analise, certo? Identifique qual é o problema, fica mais fácil, beleza? Então vou mostrar aqui de uma forma para que você, além de tentar entender essa mecânica, mostrar como você recupera dados vindo para o seu servidor e como você recupera também do lado do REST request. As duas opções, que eu vejo que muita gente não tem esse conhecimento aí, não entende isso, certo? Embora seja um item básico para você trabalhar com API. É conhecer como funciona, quais são os métodos, quais são os de um protocolo HTTP. É regra básica, o que é uma URI, o que é parâmetros obrigatórios, o que é query parâmetros, o que é form data, o que é binário, o que é JSON, como é trafegado os dados. Isso tem que ser um item fundamental. Se você não começar a entender isso, não adianta você usar Postman, JavaScript, que você está voando. É a mesma coisa do JSON. Eu vejo muita gente querendo usar JSON, mas não sabe ler um JSON.
É o item fundamental para você trabalhar com JSON. Você tem que entender a árvore de JSON, o que é o JSON, qual a diferença de um JSON string, um JSON objeto, o que é um /u, se é Unicode, não é, quais são os tipos de dados que podem ser trabalhados com JSON, o que não pode, enfim. Isso é um item fundamental para você começar a trabalhar, senão você não vai apanhar, beleza? Mas vamos lá, vamos construir aqui o nosso servidor. Já tenho a casca dele pronto, certo? Essa vez eu vou criar um servidor VCL, certo? Já fiz vários vídeos usando console, que eu até gosto do console, que é muito mais simples, mais leve para a gente usar. Mas hoje eu vou fazer diferente, vou usar um VCL, que muita gente tem dúvida como se faz um VCL. No meu ambiente aqui, eu já tenho o meu host salvo na minha máquina, já está direcionado no path do meu Delphi, eu não preciso baixar. Tem gente que gosta de usar o boss, fazer o boss para baixar, funciona do mesmo jeito. Cada um faz do jeito. Eu já tenho um Delphi, o host na minha máquina, eu não preciso baixar, certo? Então o que é que eu preciso? Vou dar o uses nele, né? Então vem aqui uses host, né? Que é o nosso cara, certo? E vou usar o outro aqui, ó, host.cores, né? Que também é muito importante, principalmente quando você vai trabalhar com JavaScript, né? Esqueci agora, o Flutter, né? Também precisa do cores, então já vou botar uma regra boa que você precisa. Vou botar aqui também o host.compression, né? Que a gente vai usar a compressão de dados também. E vamos botar aqui o host.octetstream também, certo? Então vou deixar esses caras aqui, ó, vou deixar até na ordem aqui para ficar mais fácil. Então esses são os itens que eu acho muito importante se você vai construir uma API. Isso aqui para mim é o mais importante que tem aí, certo? Então já deu uses no que o host precisa para trabalhar, beleza? Agora vamos implementar essas funções. Onde eu implemento quando eu vou utilizar um servidor VCL ou LCL, que LCL é do Lazarus, VCL é do Delphi, certo? Bom lugar, correto lugar é no onCreate. Por quê? Porque o onCreate ele vai chamar esses midways somente uma única vez. Você não tem que ficar chamando esses uses várias vezes. Não, você chama uma única vez para toda a sua aplicação. Então onde é que é? No Create. Então vem thehost, certo? Ponto use, né? Vou usar quem? Primeiro meu cores, né? Eu gosto sempre de pegar ele por primeiro. Vou botar aqui cores, já tem um uses nele. Você pode fazer isso dessa forma, ó, e fazer outro, certo? Ou você pode encadear, né? Aqui programação funcional, né? Nem programação, é programação. O Armandinho, o vídeo do Armandinho tem lá, eu esqueço. Chama programação funcional, mas não é programação funcional, né? Eu esqueço toda vez o nome. Aí lá no vídeo, no canal do Armandinho, tem lá, ele explica para você. Qual outro que eu gosto de colocar? Compression. Então, ó, vem Compression, certo? Aqui. Qual outro? Use octetstream. Octetstream, acho que é assim. Pronto. É octetstream sem um parâmetro, que é a referência. Então, ó, 3 midways, ó, adicionei. Ao criar minha aplicação, ele já faz o uso. Quando eu digo use, eu estou dizendo host, injeta aí na tua estrutura o midway cores, que são pedaços de código, vai injetar dentro do host. Injeta aí compressão de dados e injeta octetstream. Então você já disse ao host, porque o host ele é minimalístico. Ele só tem o que você quer. Ele não tem mais nada do que você não quer. Então já disse aqui, ó, use esses 3 midways. Show de bola. Então já tenho
o Midway adicionado. Um item muito importante que a galera esquece, que é como definir o tipo de servidor. Principalmente aquela galera que vem do REST Dataware, que está vindo em peso aí, mudando para o ROS, está fazendo certo, está correto, certo? Não adianta você esquentar a cabeça com o problema dos outros, se você tem o ROS aí com um produto estável, bom, top 10. Então, vamos lá. Quem vem desse mundo do REST Dataware é tudo componentizado. Você bota um componente A, um componente B, aquela penteadeira de cigano. O ROS não, é um código único. Você só muda a diretiva que você quer usar. Por default, ele é console. Se você não informar nada, ele vai ser um console. Se você quiser um VCL, você vai e diz que é um VCL, um LCL, um Daemon, um Amode Apache, um CGI. Você quem vai dizer. No meu caso aqui hoje, eu vou querer um servidor VCL. Como eu digo para o ROS que eu vou usar um servidor VCL? Você vem no seu projeto, opções do projeto. Eu geralmente seleciono todas as plataformas. Aí aqui tem definição condicional, certo? Você vem aqui. Aí você vai dizer ROS underscore VCL. Você está dizendo agora para o compilador, ele se comporte como ROS VCL. Aqui, ó. Onde eu encontro essas diretivas? Se você vai perguntar onde eu encontro, se você segurar o Ctrl e clicar aqui em TROS, você vai ver todas as diretivas aqui, ó. Como eu selecionei VCL, ó, ele já se comportou como provider para o VCL. Se eu não for usar, não fizer nenhum, ó, ele vai para o default. E assim vai, ó. ROS LCL, Daemon, CGI, Fast CGI, CGI e o Apache e também o ISAP, certo? Então aqui é onde você vê a diretiva. Bem simples, cara. Você não precisa colocar componente, não faz... Disse ao meu projeto agora que o ROS é o tipo VCL. Show de bola, só preciso disso. Ok? Então, o que eu vou precisar agora, né? Vamos aqui, eu criei um método chamado status, certo? Status. O que ele faz? Ele troca o status desse botão aqui, né? Se está ativo ou inativo, certo? Eu inicialmente botei o SWAT, né? Que é o botãozinho que eu coloquei aqui, eu dei o nome de SW, ó, deu o nome de SW. Ele está ativando, mudando o status de acordo com o botão. Eu coloquei só para deixar visualmente, certo? Mas não é esse status que ele vai dizer. O status que eu quero é se o meu TROS, certo? Ponto. Is running, quer dizer, se estiver rodando, quer dizer, se o meu servidor ROS estiver rodando, aí ele vai mudar isso aqui. A porta eu tinha colocado EDT aqui. Eu vou deixar a porta porque não vai ter mudança nenhuma, certo? E se não tiver, ele vai estar parado. Show de bola. É aqui, nenhum item diferença. Ao criar o meu formulário, dou uses no meu Midway e chamo o status para ele setar a tela visual. Beleza? Então, tá aqui feito isso. Aí vem aqui no meu switch, certo? Eu tenho o onClick, ok? Aí vou dizer, se o meu SW, certo? Start/stop, ponto, checado, se tiver checado, certo? Ele vai pegar o meu TROS, ponto, listen, certo? Vai abrir um listen, vai startar em uma porta que eu quero que ele seja. Qual é a porta? A gente criou um edit aqui para informar a porta, né? Aí eu vou pegar, ó, str to int, né?
Como pode o cara digitar uma coisa que dê erro, eu vou usar strint.def, porque se der erro, certo? O que é que ele vai fazer? Primeiro, ele vai pegar o edtport, que é aquele meu item que eu coloquei, ponto text, certo? Se der erro, use a porta default, que eu vou botar como 95. Beleza? Se caso não tiver checado, né, else, eu vou pegar aqui terrosse.stoplisten, pare o servidor. Então, quando ele clicar, vai ativar e se tiver, parar o servidor. Após fazer isso, ele me chama a telinha, um métodozinho de status, certo? Que é para renderizar a tela aí, fazer bonitinho. Beleza? Então, ó, vamos ver se está funcionando. Compilar. Abriu. Clicou. Ó, já está pedindo para registrar, liberar no firewall do meu Windows aquele servidor. O servidor está rodando. Beleza? Se eu for lá no meu fizer aqui localhost 2.90.95, faz alguma coisa? Não, not found. Não tem nada, porque é aquela coisa. O host, ele é minimalístico, ele só tem aquilo que você quer. Como não tem nem o status, então não mostrou não o status, mas está funcionando. Uma outra coisa que a gente pode fazer, que é uma boa prática, no meu formulário aqui, eu tenho um evento, cadê formulário? Deixa eu até dar o nome desse formulário aqui, fmain, né? Que eu não dei o nome dele. Então, fmain. No evento, eu tenho aqui, eu acho, cadê? Acho que é o close, deixa eu ver, é o close ou close query? Não, é o close query. Salvar, ó, close query. Ele tem um evento aqui, um parâmetro que é quem close, posso fechar? Então aqui, ó, quem close vai receber, quem close, essa variável só vai ser true se o meu is running, quer dizer, not, né? Se não tiver rodando, eu só vou conseguir fechar a minha tela se o meu servidor não estiver rodando. A boa prática é bloquear isso. Por quê? Porque é uma thread, galera. Uma thread está rodando. Então o correto é você parar o servidor para depois fechar. É uma boa prática. Usa quem quer, certo? Eu estou dando aí umas dicas para vocês. Então, ó, já tenho o meu servidor funcionando aí, host, esperando para que fazer. Agora ele precisa saber o que ele tem que fazer. Uma das coisas que a gente quer é mostrar o status e criar um método para validar tudo aquilo que a gente quer que ele valide, né? Então eu sempre faço o que? Vou lá, crio uma unit à parte, certo? Faço o que? Uses system.class system.sysutils e o nosso querido host, né? Pronto. Venho type t app how, vou botar assim, é minha classe. Sei que por default é public, mas eu gosto de ser bem explícito, né? Vou criar um método de classe chamado procedure load, né? O que é que essa procedure vai fazer? Ctrl Shift C, né? Vou pegar o meu terrosse, ponto, injetar uma rota chamada get, certo? Que ele vai ser o que? Meu root, né? Quem é meu root? Meu barra. O que é que ele vai fazer? Aqui eu vou criar como método anônimo procedure, certo? Aqui, como eu estou no Delphi, não sou obrigado a ter aquele rec res.
todos os parâmetros. Posso botar só o que eu vou usar. No caso aqui, como é só um status, vou botar o arrays de resposta do tipo tRosseResponse. Beleza? O que é que ele vai fazer? Vai abrir um begin e vai fazer um end. Isso aqui é coisas do Delphi. Então o que é que ele vai fazer? Arrays ponto content type é um item muito importante vocês fazerem, praticarem, entenderem e não pegar pronto. Sei que no ROS tem constantes que já faz isso. Eu prefiro praticar escrevendo porque me obriga a conhecer os meme-type, né? Text barra HTML. Estou dizendo que a resposta que vai ter do meu servidor, ele é um texto, ou quem for receber tratar de tags HTML, pode tratar HTML. Beleza? Simples assim. Aí vou mandar o meu conteúdo no send. Send é onde você vai devolver. Então eu vou usar aqui, ó, format, né? Abro parêntese, conteúdo, vírgula, parâmetro, fecho o meu item. Então vou dizer aqui ROS server online, certo? Vou botar uma tag H2, certo? Para ficar bem bonitinho, né? Quando ele renderizar. E vamos fechar a tag H2, né? Vou dizer ROS online, vou botar aqui version %string, né? Onde eu recupero esse conteúdo, tROS.version, certo? Então já tenho o meu endpoint aqui, ó, certo? Vamos salvar essa unit, vou dar o nome de app.router, certo? Se você gosta do registro, do que for, o resultado é o mesmo, certo? Eu gosto de seguir essa estrutura, mas a regra de estrutura você quem vai decidir. Ou isso aqui que é o mais importante. Beleza? Então já criei a minha classe responsável por determinadas rotas. O que é que eu tenho que fazer? Injetar essas rotas no meu servidor. Primeiramente, vamos dar o uses, né? No meu app router. Aqui ele deu uses, veio para cá. No create, galera, ó, no create, você bem específico mesmo, porque eu vejo gente aí fazendo em outros cantos que vão repetir o código, injeta 2 vezes a mesma rota e às vezes acontece duas respostas que o cara fica doido sem saber o que é. Então tem que chamar uma única vez. Então vou dizer aqui, ó, tApp.router.load, carregue aquela rota, injete aqui, chame aquele contexto de rotas e injeta dentro do ROS aqui. Pronto, no create, só chamo uma vez e acabou-se. Salvei, Ctrl Shift F9, executar, servidor ativo, ó, se eu tentar fechar ele não fecha. Por quê? Porque eu botei aquela crítica lá, ó, não fecha. Se eu for lá no meu browser agora, fizer um refresh, tá aqui, ó, ROS Server Online version 3.1.6 é a versão que eu estou usando do ROS. Simples, um servidor VCL. Parei, se eu der um refresh, já vai dar erro de conexão. Vou lá, ativo, certo? Ativei, volta a funcionar. Beleza. Então, ó, nosso servidor está ativo, está funcionando como mando figurinha. Então, isso é um servidor VCL, galera. Isso é um simples servidor. Precisa de muita firula, mais simples possível. Agora vamos criar a nossa rota para fazer aqueles nossos testes, que é o item do nosso do nossa série de vídeo aí, que é do hash request. Então vou criar, ó, tROS.post. Eu vou criar uma rota do tipo post, porque no post eu consigo mandar pelo header, pelo body,
mais fácil de eu recuperar. Porque se eu criar uma rota GET, eu não consigo enviar conteúdo no GET, certo? Então eu vou criar uma post que dá para a gente abranger todo o nosso conteúdo. Vou chamar essa rota aqui de teste, ó, teste, certo? Vou criar uma outra forma diferente dessa aqui. Então, ó, o que é que eu preciso? Eu preciso de um método que eu vou chamar de onTest, sem passar o parênteses, certo? Porque você vai passar a referência do método e não execução do método, certo? Então eu vou chegar aqui, ó, como o Delphi é top-down, vou botar aqui em cima. Então, ó, procedure, né, onTest, né, que eu dei o nome que eu dei. Vou criar aqui o arrec. O que é o THOS request? Galera, THOS request é tudo que entra no teu servidor. Tudo é um objeto com várias informações que entra no teu servidor, onde você pode recuperar e fazer o que quiser com ela. E o objeto THOS response, ó, THOS response é tudo que sai do teu servidor ROS, respondendo para quem te fez o request. É um objeto com tudo dentro. Header, content, e todas as informações pertinentes a um response de um HTTP está aí dentro. Beleza? Então, begin, end. Ok? Então, vamos fazer aqui, ó, arrays.content type. Eu vou botar aqui content type text barra HTML, certo? E vou colocar aqui um send só para a gente testar, certo? Okay. Vou colocar aqui, vou dizer, ó, endpoint teste, endpoint teste, pronto, beleza? Vou botar aqui, ó, o meu endpoint, salvei. Preciso adicionar isso porque eu criei um novo endpoint ao meu host? Não, porque quando eu chamei o load, ele tem todas essas rotas e automaticamente aqui ele vai injetar do host dentro essa rota também, certo? Então se eu vir aqui e der executar, né, ó, vou aqui, vou abrir o meu Postman, certo? Deixa ele abrir o meu Postman aqui, porque como é post, né, não dá para enviar via browser, porque via browser é get, né? Deixa eu botar aqui o meu Postman, tá aqui. Vamos criar uma abinha, né? Então vou dizer que é do tipo, vamos primeiro get, né? http localhost 2.90.95. Se eu não formei nada, é o root que ele vai devolver, ó. Tá aqui, ó. Serve online, belezinha. Se eu vim aqui botar barra teste, né, que é o novo endpoint, e disser que é do tipo post, ele vai ter que devolver aquela mensagem, endpoint teste. Show de bola! A gente já tem o nosso servidor para fazer o que a gente quer, certo? Então, vou fechar aqui e vamos a nosso item, né? O nosso conteúdo, que é o hash request. Então aqui, para não ficar muito longo, eu vou finalizar esse vídeo com uma primeira parte, certo? E vou continuar no próximo vídeo fazendo itens por itens. Então esse primeiro, criamos o servidor. Aí o restante a gente vai fazendo passo a passo. Beleza? Se gostou, deixa o joinha. Valeu, meu muito obrigado e até a próxima.